Oi, galerinha! Olha só, eu vim aqui de novo para alegrar a quarentena de vocês, trazendo um conteúdo de história muito legal. A chegada da coroa portuguesa no Brasil. Lembra que vocês fizeram um mapa mental de Napoleão Bonaparte, o general francês? Vocês fizeram tudo bonitinho semana retrasada no caderno? Então, partindo desse ponto, nós vamos observar por que a coroa portuguesa veio para o Brasil. Será que é porque eles cansaram de Portugal, da mordomia? Lá eles tinham tudo e vieram morar no Brasil que não tinha nada? Como assim? Por quê? Vamos entender por quê e qual a relação de Napoleão Bonaparte com toda essa mudança da coroa portuguesa. Vamos lá. Então, qual foi a razão? Napoleão Bonaparte, lembra que ele determinou o bloqueio continental? O que foi o bloqueio continental? Quando ele impediu, ele decretou que ninguém mais poderia comprar, fazer nenhum tipo de negócio, nem importar, nem exportar nenhum produto com a Inglaterra. Lembra disso? Então, partindo daí, o rei de Portugal, ele ficou sem saber o que fazer. Por quê? Ele não queria parar de fazer negócios com a Inglaterra, porque se ele parasse de negociar com a Inglaterra os produtos, a economia de Portugal ia entrar em colapso. Aí ele pensou, mas se eu não parar, Napoleão vai fazer o quê? Vai invadir Portugal. Mas ele não parou. Sabendo disso, Napoleão, olha só, com a invasão francesa era iminente, ou seja, sabendo disso, a coroa portuguesa fugiu para o Brasil. Aí nós vamos compreender o que aconteceu. Olha só, gente, vamos lá. A coroa portuguesa chega no Brasil. Quando chegou no Brasil, o Brasil era bem pequeno, tinham poucas pessoas, poucos habitantes no Rio de Janeiro. O que aconteceu então? Olha quantas pessoas vieram. A esquadra veio protegida pela marinha inglesa. Por quê? Com medo de Napoleão Bonaparte. Eles vieram fugidos, certo? Então, com medo de Napoleão Bonaparte, a marinha inglesa acompanhou. Olha quantas pessoas vieram para o Brasil. Entre 10 e 15 mil pessoas. Ou seja, a quantidade de habitantes do Rio de Janeiro quase que dobrou de tamanho. O que mais que nós temos? Olha só. Maria, Dom João, Carlota Joaquina, Dom Pedro tinha 9 anos, Miguel tinha 5 anos e mais 5 princesas. Olha só, essa era a família real. Porém, ainda tinha entre 10 e 15 mil pessoas que eles também trouxeram. O que mais? O Rio de Janeiro quase dobrou de tamanho. Dessa forma, tiveram pontos negativos e pontos positivos. Vamos ver? Gerou problemas de todos os tipos. Gente, não tinha infraestrutura para esse tanto de gente, não tinha casas e eles eram acostumados a ter o quê? Boa vida, cinema, teatro, escolas e aqui não tinha isso. Vamos ver então as transformações. Com isso, houveram avanços importantes, porque o Rio de Janeiro teve que se adaptar à coroa portuguesa. Aí eles transformaram o Rio de Janeiro. O que chegou? Bora, produção! Muito bem, olha só. Para se adaptar à vida da família real, eles construíram escola real, tipografia, que foi um jornal. Eles construíram também um jardim botânico, uma biblioteca, uma companhia de seguros e uma fábrica de pólvora. E abriram também os portos às nações amigas. Por quê? Porque eles tinham que fazer negócios com outros países, certo, gente? O que mais, produção? Ah, olha só que interessante. Lembra que eu falei que não tinham casas confortáveis para todo mundo? Então, eles andavam pela cidade do Rio de Janeiro. A casa que eles viam que era legal, que era bonita, que era confortável, eles colocavam um símbolo PR, quer dizer Príncipe Regente. E as pessoas que moravam nessa casa tinham que desocupar, tinham que se virar e entregar essa casa para a família real. Olha só. O que mais, produção, que nós temos aí? Ué, se a família real veio com entre 10 e 15 mil pessoas, Portugal ficou sem rei? Ficou. Durante muito tempo, durante toda a invasão, que durou por volta de 13 anos, Portugal ficou sem rei. Foi quando? Todos eles estavam aonde? No Brasil. Fugindo de quem? Napoleão Bonaparte. Então vamos lá, vamos seguir.
que esse assunto é muito bom. Bora, produção! A família real volta para Portugal. Depois de muitos anos, a família real pôde voltar para Portugal. Por quê? Portugal ficou sem rei. Então as pessoas estavam passando por grandes dificuldades, certo? Beleza. Quando eles voltaram para Portugal, eles deixaram para trás um Brasil totalmente modificado. Só que o Brasil, ele estava meio que dividido em dois, pareciam dois Brasis. Vocês vão ver isso lá no livro didático de vocês. E falando nisso, vocês estão acompanhando no livro, galerinha? Peguem o livro, viu, para acompanhar e marcando lá as partes importantes. Olha só, quando a família real voltou para Portugal, para assumir o seu posto, para tomar conta de Portugal, que as pessoas estavam sofrendo muito, eles deixaram dois tipos de Brasil. Qual foi? O Rio de Janeiro da corte e uma parte que pouco tinha se modificado. O que aconteceu? O período que a família real esteve no Brasil foi chamado de período joanino. Então, todos esses anos que a família real esteve no Brasil, esse período é chamado de joanino. Então, o que eles trouxeram? Compositores, maestros, dançarinos, cantores, arquitetos, professores e até mesmo um Banco do Brasil abriu no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E o Rio de Janeiro do litoral. Então, o Brasil, quando a família real voltou para Portugal, ficou uma parte que estava totalmente modificada e confortável, com infraestrutura, e outra parte que pouco tinha se modificado desde a descoberta. A parte mais perto do litoral, que é onde os índios moravam, que tinham muitas pessoas também, além dos índios, outras pessoas que tinham, olha só, escravos e mestiços. Lá, nessa parte do litoral, pouco tinha se modificado desde a descoberta. Então, quando eles voltaram para Portugal, ficou para trás um Brasil dividido, como se fossem dois. O que mais, produção? Portugal sem rei. Portugal viveu 13 anos em crise, olha aí. Dom Pedro I ficou no Brasil para manter os laços com a metrópole, ou seja, a família real voltou para Portugal. Só que eles não queriam deixar o Brasil sem ter esse vínculo com Portugal, porque de lá eles enviavam as ordens para serem seguidas aqui, certo? Porque o Brasil era o quê? Metrópole? Metrópole não, era colônia de Portugal. Dom Pedro, ele não queria mais seguir as ordens da coroa portuguesa, rompeu os laços. Quando Dom Pedro ficou aqui sozinho, ele começou a ser sondado pelos grandes comerciantes e fazendeiros. Eles queriam o quê? Que Dom Pedro rompesse os laços com a coroa portuguesa para dar o primeiro passo da liberdade do Brasil. Então eles começaram a conversar e a negociar. Dom Pedro resolveu aceitar e romper os laços, ou seja, ele falou para Portugal que ele não ia mais aceitar as ordens, que ele ia decidir por aqui mesmo. Isso é, com apoio e financiamento dos fazendeiros e comerciantes. Ok, ele comunicou à coroa portuguesa que ele não seguiria mais as ordens da coroa. Só que a coroa portuguesa falou, Dom Pedro ficou doido, gente. O Brasil é colônia de Portugal, não pode romper assim, volta para o Brasil, volta para Portugal, Dom Pedro. Aí Dom Pedro comentou com os fazendeiros e com os comerciantes, e eles falaram, não, você não volta, você fica para ajudar a libertar o Brasil de ser colônia portuguesa, beleza? Aí dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro falou, se é para o bem de todos, vamos lá, vamos ver essa frase. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico, porque ele decidiu que realmente não voltaria para Portugal e que não cederia. E ele ficaria no Brasil e ele mesmo governaria com o apoio dos comerciantes e fazendeiros. Então, no dia 7 de setembro de 1822, ele bradou a célebre frase, independência ou morte. Foi quando ele fez o que? Ele proclamou a independência. E dia 1º de dezembro de 1822, foi proclamado imperador do Brasil. Então, Dom Pedro proclamou a independência. Só que ele mesmo ficou sendo imperador e a monarquia continuou. Ou seja, o povo brasileiro ele não escolheu quem seria o governante. Dom Pedro fez tudo e ele mesmo assumiu o poder, continuou no poder da mesma forma, ok? A monarquia continuou. Tanto que nessa época as pessoas mais simples nem ficaram sabendo do que aconteceu.
Os que tinham mais acesso, eles conseguiram, que eram os fazendeiros, os grandes comerciantes. Quem apoiou, quem fez parte dessa transformação, ficou sabendo, o povo ficou sabendo depois, quando saiu no jornal. Aí, essa independência ela aconteceu de forma bem peculiar. Por quê? Não houve guerra, batalha, discussão, não, ela foi negociada. Dom Pedro pegou um empréstimo com a Inglaterra para conseguir pagar a Portugal pela liberdade. Ou seja, a liberdade do Brasil ela foi negociada, ela foi diferente dos outros países que também eram colônias. O povo pouco participou, ou até mesmo tomou conhecimento. Porém, foi um grande passo, porque a partir desse momento e nos próximos anos, as pessoas do Brasil seriam conhecidas como povo brasileiro. Independente de seguir como monarquia, começou a ser chamado de povo brasileiro. É isso, galera. Olha só, peguem o livro de vocês, façam a página 102, 103, 105 e 106 e vamos colocar em prática o que aprendemos, beleza? Um beijo!